Olá, caros cursistas! Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Formar MP, a nossa quinta edição do programa referente ao curso de Procedimentos Extrajudiciais e Instrumentos de Atuação do Ministério Público. Desta vez nós vamos falar sobre a segunda unidade, aula 1 da segunda unidade, que trata sobre a requisição. E para tanto, temos conosco o nosso promotor de justiça, Dr. Mariano Lauria, também conteudista e professor, tutor deste curso conosco. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Horácio? E gostaria sobre a requisição, gostaria de que o senhor contasse um pouco para nós sobre o conceito de requisição, o que é que se pode ser requisitado, né? E quais os possíveis destinatários de uma requisição, doutor Mariano? Certo. Olá, cursistas. Espero que estejam aproveitando o nosso curso, que a unidade 1 tenha sido muito proveitosa. E agora, nessa unidade 2, vamos nos debruçar mais sobre os instrumentos, os principais instrumentos de atuação do Ministério Público. Horácio, sobre a requisição, o conceito dela, na verdade, a natureza jurídica é de que ela é uma ordem com fundamento legal, uma ordem baseada em uma legislação expedida pelo membro do Ministério Público. A requisição ela tem uma previsão em vários instrumentos normativos, inclusive na própria Constituição Federal, que prevê o poder requisitório do Ministério Público, na Lei da Ação Civil Pública, na Lei Orgânica Nacional, na Lei Complementar Estadual. Inúmeros diplomas legais prevêem a requisição ministerial. Então, se ela é uma ordem, ela deve ser cumprida. Não é um mero pedido, uma solicitação do Ministério Público. Ela tem efetivamente, eu gostaria de deixar bem frisado isso, o caráter de ordem legal. Com relação às possibilidades de requisição, ela deve ser sempre expedida dentro de um procedimento formalizado, dentro daquelas classes taxonômicas que nós vimos na unidade 1, com exceção da notícia de fato que não comporta requisição por expressa disposição da Resolução 74. Então, desculpa, seria então somente no inquérito civil, o PP, o PA, o PIC, Exatamente. somente esses procedimentos é que comportam a requisição. Exatamente. E não uma notícia de fato. Claro, isso, com Perfeito. certeza. E o poder requisitório do Ministério Público é amplo. Nós podemos requisitar nos nossos procedimentos extrajudiciais, a depender do caso, perícias, certidões, informações, documentos, inspeções, uma série de subsídios para aquele instrumento que a gente está, aquele objeto que a gente está investigando. Podemos requisitar a instauração de um inquérito policial, podemos, por expressa disposição da nossa lei complementar estadual, requisitar, por exemplo, a instauração de uma sindicância, quando, por exemplo, acontece algum ilícito que tem repercussão administrativa de algum funcionário público, nós queremos, por exemplo, que aquele órgão, dentro do seu controle interno, faça uma investigação, nós podemos requisitar uma sindicância. Então, a requisição é bem ampla e depende sempre do que o membro precisa para trazer efetividade naquela investigação. E com relação aos destinatários, então, pode ser feita também uma requisição a uma entidade privada? Sim, Noraide. Além dos órgãos públicos? Excelente pergunta. Geralmente a requisição ela é direcionada a órgãos públicos, né, no mais das vezes, mas com certeza, e também existe previsão na nossa legislação que possa se dirigir a uma entidade privada. Estaria um exemplo, por exemplo, uma empresa privada que participou de alguma licitação que está sendo investigada, nós queremos alguns documentos, queremos algumas informações sobre isso, então ela pode ser direcionada sim a entidades privadas. Excelente. E aí eu penso, a requisição mais corriqueira, né? Documento de documentos, de informações, e nesse sentido, né, com relação a essa requisição, cabem algumas informações de ordem prática? Deve o membro requisitar de forma muito genérica informações sobre algo que esteja investigando, ou seria interessante especificar exatamente o que se quer para, de repente, encurtar esse caminho, digamos assim, já a partir dessa requisição para a solução de algum problema? Certo, claro, isso é bem interessante essa pergunta. Via de regra, o membro não deve requisitar de forma genérica, só em casos muito específicos. Por quê? Se existe uma investigação em curso, existe um inquérito civil, um procedimento preparatório,
o membro já tem algumas hipóteses que podem ter ou não acontecido. Então, sempre é recomendável, se torna mais efetivo, que o membro faça quesitos sobre aquela questão, indague daquela autoridade, daquele destinatário, o que ele efetivamente precisa saber para trazer luzes ao seu procedimento investigatório. Eu citaria, por exemplo, um caso muito corriqueiro em promotorias de justiça. O membro está investigando uma suposta contratação irregular de algum servidor público. Geralmente, a contratação irregular se dá não por concurso público, por alguma outra forma de contratação. Então, é recomendável que, por exemplo, o promotor de justiça, a promotora de justiça, quando vai requisitar informações, já faça alguns encaminhamentos, alguns quesitos. Perguntar com base em qual fundamento jurídico aquele servidor foi contratado, com base em qual permissivo legal, qual é o cargo que ele desempenha, qual a natureza desse vínculo, aonde ele desempenha suas funções, quais são as suas atribuições, se ele está sujeito a controle de ponto, de frequência. Então, isso vai nos trazer muito mais subsídios e encaminhamentos para aquela investigação. O porquê isso, Noraide? Assim, para terminar, fechar de uma forma mais explicativa. Porque, via de regra, nossas promotorias são assoberbadas. Então, o membro, efetivamente, não consegue pegar naquele procedimento todos os dias, salvo se for um caso de muita repercussão, que estejamos priorizando, dando um destaque. No mais das vezes, o membro vai despachar, vai expedir uma requisição e vai pegar aquele procedimento daqui a alguns dias, até alguns meses. Então, quando vai chegar e se debruçar sobre aquela resposta, analisar aquela resposta, muitas vezes ele vai se dar conta que aquela informação é genérica e não contempla aquilo que ele queria. Então, para abreviar esse caminho, para não ter que expedir uma nova requisição, complementando informações, ele já é interessante que ele faça esses encaminhamentos. Até porque, se a gente requisita informações de forma genérica e o destinatário responde de uma forma genérica, por exemplo, nesse caso que eu falei da contratação irregular, simplesmente o gestor pode dizer realmente, fulano foi contratado conforme o ato administrativo tal, que segue em anexo. E aquilo ali pouco vai nos esclarecer. Então, provavelmente eu teria que chamar aquela pessoa para colher mais informações ou fazer uma nova requisição. Então, isso efetivamente abrevia o tempo de duração do procedimento e tem mais chance de ter alguma resolutividade. Outra questão que é importante frisar, a requisição geralmente ela é instrumentalizada através de um ofício. Então, geralmente, nós determinamos que se requisite informações e, geralmente, a nossa secretaria expede um ofício e encaminha para aquela pessoa destinatária. Que maravilha! Isso vai ao encontro, toda essa questão que o senhor acabou de colocar, vai ao encontro do que se tem hoje no Ministério Público, do que se pretende, do que se faz, do que se trabalha, que é um Ministério Público resolutivo. Exatamente. Não é isso? E, doutor Mariano, é o seguinte, a requisição ministerial, se ela for descumprida, ela tem consequências, obviamente, não é isso, doutor? Então, quais seriam essas consequências, já que ela é uma ordem legal? É preciso que seja cumprida. Justamente, por ser uma ordem legal, ela não é um mero pedido, uma mera solicitação. É uma imposição, ela não é de cumprimento facultativo, e sim obrigatório. Então, caso descumprida, existem consequências, tanto na esfera penal, quanto na esfera civil e até mesmo na esfera administrativa. Falando um pouco para exemplificar cada uma delas, na esfera penal, começando pela esfera penal, a gente pode trabalhar com basicamente 2 crimes. O crime de desobediência, que é descumprir uma ordem de um funcionário público. Ocorre que o crime de desobediência, em razão do entendimento jurisprudencial, por ele estar previsto lá no artigo 330 do Código Penal, no capítulo dos crimes cometidos por particulares contra a administração, esse crime geralmente funciona melhor para quando a requisição é destinada a um particular, uma pessoa que não exerce um cargo público, justamente por esse entendimento jurisprudencial. Mas existe um outro crime também, que é de possível configuração, que seria o crime do artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública. Esse crime tem um tipo um pouco mais vinculado, condicionando a recusa ou retardamento de entrega daquelas informações requisitadas à propositura da ação civil pública, ou seja, aquelas informações têm que ser imprescindíveis à propositura daquela ação civil pública. Então, configurado essa situação prática, esse crime pode restar contemplado. E também existe um julgado já de algum tempo do STJ, que está inclusive citado no nosso e-book, que
determina e orienta que o descumprimento reiterado de requisições do Ministério Público pode sim configurar improbidade administrativa por descumprimento de uma ordem legal, de um dever legal. E, por fim, geralmente as carreiras jurídicas, os estatutos dos servidores trazem lá como dever de ofício responder e cumprir as determinações legais. E sendo uma requisição uma ordem legal, sendo ela descumprida, pode sim gerar um ilícito administrativo e pode ser instaurada uma sindicância ou um PAD punitivo naquele servidor. Então seriam basicamente essas 3 esferas de consequências de descumprimento de uma requisição ministerial. Excelente. E tem mais assim alguma com relação a essas consequências, mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer? Necessidade de advertência no corpo do ofício, recebimento pessoal do destinatário. Isso. Tem algo nesse sentido mais, doutor? Em análise da jurisprudência com relação às consequências, à aplicabilidade prática das consequências do descumprimento da requisição, seriam 2 importantes observações a ser feitas. É importante que se faça advertência naquele ofício que instrumentaliza a requisição que o descumprimento pode gerar o crime de desobediência quando o destinatário é um particular, pode gerar o crime do artigo 10 quando o destinatário é um gestor público, um funcionário público, pode eventualmente gerar uma improbidade. Então é importante que se coloque no ofício a advertência que, se descumprida, pode ter essa consequência. Isso é bem ressaltado na jurisprudência. Outra questão também que é bem ressaltada na jurisprudência, bem sedimentada, é a questão da entrega pessoal ao destinatário. Então, se orienta que, quando descumprida uma recomendação, um membro reitere aquela requisição, melhor dizendo, e determine a entrega pessoal ao destinatário. Claro que essa regra não é absoluta. É possível a gente mitigar isso, porque muitas vezes a gente sabe que na prática acontece efetivamente daquele destinatário se ocultar, né, da pessoa que vai entregar o ofício requisitório. Então a gente poderia trabalhar como uma analogia, por exemplo, a citação por hora certa. Determine que o servidor da promotoria, o motoqueiro, vai em 3 dias, por exemplo, 3 dias diferentes, em horários alternados, na busca daquela pessoa, e certifique que esteve lá, compareceu e que a pessoa não estava, e se existem indícios de que a pessoa está se ocultando. Então, isso pode ser contornado, mas desde que de uma forma documentada e bem demonstrada nos autos. E se o documento, a informação imprescindível, não chegar mesmo sob pena dessas consequências? Esse sistema de consequências é feito justamente para que, via de regra, aquele destinatário encaminhe aquela informação solicitada, melhor dizendo, requisitada do Ministério Público. Mas se ainda assim não chegar e ela for essencial ao procedimento que o membro está tocando, está investigando, nós temos que tomar providência. E aí a gente pode pensar em algumas delas. Por exemplo, se for um órgão público que descumpriu uma requisição, se reiterou, ele não mandou aquela informação, é sabido que é uma prerrogativa do membro do Ministério Público acesso irrestrito a qualquer órgão público. Então, o promotor pode ir até aquele órgão público, leve um servidor junto seu para filmar ou para ser eventualmente testemunha, vá naquele órgão público e, com o ofício na mão, diga: olha, requisitei 2, 3 vezes aqui ao senhor e essas informações não chegaram, quero saber o que está acontecendo, eu quero que o senhor encaminhe essas informações, se possível, pode me entregar aqui, eu dou o recebido, ou encaminho quanto antes, 24 horas, à Promotoria de Justiça. Então, que se vá atrás, efetivamente, daquela informação almejada. E, se ainda assim não resolver, ou for a destinatária uma entidade privada, a gente pode até pensar em alguma judicialização, algum mecanismo de judicialização, como, por exemplo, pedir a expedição de um mandado de busca e apreensão daquele documento, daquela informação que se pede, ou uma cautelar de exibição de provas, algo nesse sentido. Mas, realmente, o Ministério Público, o membro, tem que tomar todas as providências para que aquela informação aporte ao procedimento que ele está investigando. Muito obrigada, doutor Mariano. Excelentes esclarecimentos. Com certeza agrega muito valor aos conhecimentos que já temos no nosso curso, né, ao longo de todo o nosso curso. Muito obrigada por essa participação nesse que foi o nosso 5º programa de Formar MP e até a nossa próxima edição. Obrigado, até a próxima.